Olá, sou o professor Isaías e trabalho com a filosofia. Hoje nós estamos iniciando as aulas de filosofia do Pré-ENEM 2024. A nossa primeira aula está intitulada Aristóteles, Ética e Política. Logo para início, temos aí uma frase muito importante do Aristóteles. Quanto à virtude, não basta conhecê-la, devemos tentar também possuí-la e colocá-la em prática. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a virtude não é só conhecimento, só o conhecimento não basta, e não basta praticar a virtude, tem que praticar continuamente, ou seja, criar o hábito. Então, Aristóteles ele viveu no século IV a.C. É considerado o fundador da ética como uma disciplina da filosofia, porque Sócrates e Platão também já trataram das questões éticas. Então, achando que a essência do homem era a razão e a essência da razão era a virtude. Agora, para ele, para Aristóteles, a felicidade ou eudaimonia, isto é, ter um demônio bom por dentro, é um objetivo final da vida humana. É alcançada por meio da prática de uma vida virtuosa. Então, para que eu chegue à eudaimonia, até esse demônio bom por dentro de mim, eu tenho que viver uma vida praticando as virtudes. A virtude, também chamada de areté em grego, é a ação guiada pela razão. É também um meio termo entre dois vícios, sendo um por excesso e outro por deficiência. Então, para Aristóteles, só o conhecimento não basta, nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, portanto, não é um ato, mas sim um hábito. Ou seja, nós precisamos três coisas. Primeira coisa, a gente deve conhecer a virtude. Segunda coisa, a gente deve praticar a virtude. Terceira coisa, a gente deve praticar continuamente. É essa a intenção do Aristóteles quando ele escreve o seu livro sobre a ética, intitulado Ética a Nicômaco. Nicômaco era o filho dele. Agora, nós temos aqui um quadro onde nós vamos tratar de algumas virtudes de acordo com o pensamento aristotélico. Então, no primeiro lado do quadro, nós temos a virtude e no outro extremo, a paixão. Então, a coragem, também chamada de força ou fortaleza, ela tem como paixão o medo. Então, eu devo ser corajoso em relação a quê? Em relação ao medo. Agora, qual é o vício por excesso da coragem? É a temeridade, é quando eu tenho coragem demais, quando eu sou afoito. O vício por deficiência é a covardia. Então, a gente nem deve ser afoito e nem deve ser covarde. A gente deve ter força, a gente deve ter coragem, a gente deve ter fortaleza. A segunda virtude é a temperança ou moderação. Qual é o vício por excesso? A volúpia, ou seja, é aquele que é por demais sensível, é aquele que é cheio de desejos. E, por outro lado, nós temos o vício por deficiência, que é a insensibilidade. É quando eu não tenho prazer com nada. Agora, qual é a paixão da temperança? É o prazer. A terceira virtude que nós temos aí é a liberalidade, que é uma virtude que nós devemos ter em relação à riqueza. Então, a paixão da liberalidade é a riqueza. Qual é o vício por excesso? Prodigalidade ou esbanjamento, quando eu gasto demais, quando eu compro e gasto mais do que aquilo que eu devo gastar. O vício por deficiência é a avareza ou a mesquinhez. Popularmente aqui nós falamos mão de vaca. Então, nós nem devemos praticar o gasto por excesso
e nem devemos deixar de gastar aquilo que é necessário. A quarta virtude que nós temos aí é a grandiosidade, também chamada de magnanimidade. Então, qual é o vício por excesso? A vaidade. Qual é o vício por deficiência? A humildade indevida. Qual é a paixão da magnanimidade? A fama. Agora, nós temos aí a mansidão, também chamada de calma. É a quinta virtude que nós temos aí. Qual é o vício por excesso? Irascibilidade, aquele que é teimoso, aquele que é impetuoso, impulsivo. E nós temos o vício por deficiência, que é a pacatez. Quando eu não quero, quando eu me escondo, quando eu fico me reduzindo. Agora, a paixão é a cólera. Nós temos, então, a sexta virtude aí, que é a veracidade. A veracidade, ela tem como paixão o orgulho. Qual é o vício por excesso? A jactância, quando eu exagero nas minhas próprias qualidades. E qual é o vício por deficiência? A falsa modéstia, quando eu me subestimo. Agora, nós temos aí uma última virtude. Aqui não vai se esgotar o quadro de virtudes em Aristóteles, nós estamos colocando aqui algumas virtudes, então a justiça. A justiça, ela tem como paixão a fortuna coletiva, a riqueza coletiva. Qual é o vício por excesso? A desigualdade por ganho. E qual é o vício por deficiência? A desigualdade por perda. Então, esse é o quadro das virtudes em Aristóteles, e eu quero insistir que, para ele, o conhecimento não é suficiente, é preciso uma prática e uma prática constante. É desse modo que nós vamos aprimorando outras virtudes, como a verdade, enfim. Todas as virtudes, elas têm que ser o resultado de um hábito constante, para que ela seja aprimorada e a gente possa alcançar a felicidade, a eudaimonia. Agora, nós temos um segundo assunto que está diretamente relacionado com a filosofia aristotélica, que é a política. Agora, segundo Aristóteles, a política busca alcançar o bem comum, promovendo harmonia e justiça na sociedade. Então, praticamente, a política é a virtude coletiva e a ética é a virtude individual. Acabamos de tratar da ética, agora estamos falando sobre a política. O Estado, para ele, deveria ser organizado de acordo com a razão e a ética, garantindo o desenvolvimento pleno dos indivíduos e a preservação da ordem social. Aqui tem que dizer que garantir a felicidade dos indivíduos não é gerar uma igualdade econômica, política e social. Não vamos querer acreditar que em plena antiguidade o Aristóteles fosse socialista ou comunista, não é? Agora, quais são os tipos de justiça que a ordem social requer? Primeiro, a justiça natural, que é a garantia dos direitos naturais. Então, eu não posso atentar contra a saúde de ninguém. A saúde é um direito natural. Aí nós temos a justiça participativa, que é a política, que garante a cidadania, ou seja, que garante a participação de cada um na sociedade conforme suas condições. Só que aqui eu tenho que abrir uns parênteses, que é o seguinte: para Aristóteles, a mulher, o estrangeiro e o escravo estão excluídos da vida política. Então, a cidadania era para os iguais. E os iguais eram, na verdade, aqueles que eram cidadãos atenienses, que tinham alguma riqueza. Então, não vamos pensar que para Aristóteles deveria prevalecer uma igualdade de direitos na política. Agora, tem a justiça distributiva, também chamada de comutativa, que faz a divisão das riquezas e das honras. E como eu quero insistir, não é fazer uma divisão por igual das riquezas. É claro que um escravo vai ser mais pobre do que um senhor de escravos.
Agora, também não vamos entender que para Aristóteles, uma sociedade mundial como é a nossa atual, de cada 11 pessoas tem pelo menos uma passando fome. No mundo que tem condição de produzir alimento para mais de 10 bilhões de pessoas, Aristóteles jamais entenderia que pudesse ter alguém passando fome. Estão construindo armas de guerra. Tem gente obesa, tem gente passando fome, então isso é injusto. Aí é onde vai ser aplicada a justiça corretiva, a correção de tudo que é desproporcional na sociedade. Agora, aqui nós temos as formas de governo, segundo Aristóteles. Então, qual é a primeira forma de governo? Aquela forma que ele acha ideal, a monarquia. Governo de um só, em proveito de todos. A segunda melhor forma de governo é a aristocracia, governo de uma minoria em proveito geral. A terceira melhor forma de governo é a politeia, que é constitucional, governo da maioria em benefício de todos. Agora, nós temos as 3 formas degeneradas ou corrompidas de governo. A tirania, governo de um só, em benefício próprio. Oligarquia, vamos lembrar aí da política do café com leite no Brasil, por exemplo. Governo de uma minoria em benefício próprio. E, finalmente, nós temos a democracia ou demagogia, governo da maioria em benefício dos pobres. Então, concluindo, para Aristóteles, a melhor forma de governo é, na verdade, a monarquia. E das formas degeneradas, a melhor ainda é a democracia. Agora, nós temos algumas questões que são pertinentes a esse assunto tratado e nós vamos prestar bem atenção a esse texto dessa questão inicial, da primeira questão. É acertado, pois, dizer que pela prática de atos justos se gera o homem justo e pela prática de atos temperantes o homem temperante. Sem essa prática, ninguém teria sequer a possibilidade de tornar-se bom. Mas a maioria das pessoas não procedem assim. Refugiam-se na teoria e pensam que estão sendo filósofos e se tornarão bons dessa maneira. Nisso se portam, de certo modo, como enfermos que escutassem atentamente os seus médicos, mas não fizessem nada do que estes lhes prescrevessem. Assim como a saúde destes últimos não pode restabelecer-se com tal tratamento, a alma dos segundos não se tornará melhor com semelhante curso de filosofia. Então, nós temos aqui as seguintes alternativas. Nesse texto, Aristóteles, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer o quê? Ele mostra o quê? Então, ele vai desvalorizar totalmente o conhecimento filosófico em relação à ética. Então, ele desvaloriza? Não, o conhecimento é importante. Para que eu pratique, preciso conhecer, sim. Condena o hábito como algo nocivo à vida prática das virtudes? Pelo contrário, ele vai valorizar o hábito, que é a prática contínua da virtude. Ensina que a virtude deve ser conhecida pela razão e aprimorada pelo hábito. Valoriza a prática das virtudes e condena a teoria sobre elas? Não, ele valoriza a prática e valoriza a teoria. Último, enfatiza as virtudes como algo incompatível com a natureza humana? Resposta correta, letra C, ensina que a virtude deve ser conhecida pela razão e aprimorada pelo hábito. Agora nós temos uma última questão, que é a segunda da nossa aula de hoje. Então, para Aristóteles, a política busca alcançar o bem comum promovendo a harmonia e justiça na sociedade. O Estado deveria ser organizado de acordo com a razão e a ética, garantindo o desenvolvimento pleno dos indivíduos e a preservação da ordem social. Assim sendo,
Letra A monarquia é o governo de um só, visando o bem do soberano? Não, a monarquia é o governo de um visando o bem de todos. Letra B. A democracia é o governo de muitos visando o bem de todos? No nosso modo de pensar atual, a democracia visa o bem de todos, mas no pensamento de Aristóteles visava o bem dos pobres. Letra C. A oligarquia é o governo de um pequeno grupo visando o bem de todos? Oligarquia, eu aqui lembrei inclusive da política do café com leite no Brasil, é o governo de um pequeno grupo que visa o bem apenas do próprio grupo. Letra D. A aristocracia é o governo de um pequeno grupo visando o bem de todos. E letra E. A tirania é o governo de um pequeno grupo visando o bem do próprio grupo. Então, a tirania visa o bem, mas só do soberano, porque a tirania é o governo de um. Então, a resposta correta é a letra D. A aristocracia é o governo de um pequeno grupo visando o bem de todos. Então, esta foi a nossa aula de hoje. Eu conto com todos vocês no próximo encontro, onde trataremos da filosofia helenística. Fundamentalmente, nós vamos tratar do cinismo, do estoicismo, do epicurismo e do ceticismo. Será uma aula muito interessante. Também os convido a voltar à plataforma, a recorrer à plataforma, para que possam ter acesso a esse conteúdo e aos conteúdos que brevemente estarão disponíveis nela, para que possamos reforçar o nosso conhecimento sobre a filosofia. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.